Pessoal, hoje nós vamos falar de futsal. Vamos falar da história do futsal douradense, vamos falar da história do esporte douradense. E a gente está aqui com o Luiz Carlos Vicentini Júnior. O Júnior, ele que chegou em Dourados, é nascido em Bauru, em São Paulo, né? É filho do seu Luiz Carlos, da dona Laíde, irmão do Deco. Notabilizou-se no esporte e também na vida empresarial. Chegou em Dourados com 11 anos, hein, Júnior? 11 anos. 11 anos, isso lá em 1985. 85. Legal. Obrigado por ter vindo para cá. No ano do cinquentenário de Dourados. Ah, no ano do cinquentenário de Dourados. Que bom, que bom. Legal. E chegou e ficou, né, Júnior? Não, graças a Deus a gente teve essa oportunidade de vir para Dourados, né? Que eu falo que foi um acontecimento na nossa vida, da nossa família, que foi a melhor coisa que aconteceu pra gente, foi ter vindo para cá. Que bacana. O que você se lembra lá de Bauru, Júnior? Da minha infância, né? Tipo, acompanhando meus tios que jogavam no campeonato futebol amador de lá, né? Uhum. Aí acompanhando eles pequenos nos campos também, sempre envolvido com futebol. E você ficou sabendo que o Pelé também jogou lá? Não, sabia. O pai dele jogava com meu avô, né? Então até essa ligação teve. O Dondinho jogava com meu avô no BAC. No BAC, exatamente, no BAC. Tanto é que a curiosidade é que meu avô, quando morou aqui com a gente um tempo, ele andava com uma foto dele com o Dondinho no bolso e falava para todo mundo que tinha jogado com o Dondinho, já tirava a foto e mostrava já. O Dondinho, gente, o pai do Pelé, né? É o pai do Pelé. Pai do Pelé. Pai do Pelé, exatamente. Aí depois desceu para Santos, aquela coisa toda, e virou, né, o atleta do século. Ô Júnior, daí com 11 anos você chegou em Dourados com a família e já aportou na Vila Industrial, na Rua Maria da Glória, essa região aqui da Cabeceira Alegre de Dourados. Sim, isso daqui. A gente chegou aqui e só saí daqui quando eu fui para a Itália e morei sempre aqui. Agora trabalhando aqui também na região, quer dizer, essa é a minha região aqui em Dourados. Tá, aí vocês vieram para cá, naturalmente, para tocar a corte aço. Na época não era corte aço, né? Meu pai, na verdade, teve um desentendimento com um sócio em Bauru e veio para cá com uma oportunidade de trabalho. E veio para gerenciar uma empresa nesse ramo que chamava antigamente de Metais Sininho. Aí essa empresa, em 89, depois de alguns fatos, meu pai saiu, acabou voltando. Em 89 o proprietário quis vender. E aí meu pai, com um sócio, finado Jorge Marques, né, falou que tinha interesse em comprar se meu pai trabalhasse com ele. Então, ali em 89 que realmente começou a corte aço. Certo. Aí a corte aço começou na rua Onofre Pereira de Matos, centro aqui de Dourados, e continua firme e forte lá o patrimônio, né? Bom, e a corte aço, esse ramo aqui é um ramo que trabalha desde a época com questão de medidas de ferro. Como é que é esse segmento, João? O segmento aqui a gente atende as tornearias, né, da indústria metal mecânica aqui na região de Dourados, né, do agronegócio, que é bastante forte aqui. Né, a gente foi acompanhando a evolução desse mercado nesse período, né? Então, para atender com corte de chapa, e o nosso diferencial é que a gente corta o material na medida que o cliente precisa. Pode ser 10 centímetros, 20 centímetros, o que ele precisar. E em chapas a gente tem corte de plasma hoje, tem oxicorte, tem vários tipos de corte para atender os clientes na forma como ele precisa. Antigamente era desenhado com giz, no papelão, na chapa, o cara cortava com a mão ali, segurando a caneta. Hoje isso é tudo computadorizado, você desenha no AutoCAD, transfere do computador para a máquina e ela faz todo o trabalho. Que legal. E atende Dourados e toda a região. Toda a região. É verdade. Tem um nome muito forte. Hoje, lideraço, gente. Começou Sininho, você falou? Era Metais Sininho, aí depois corte aço. Aí depois, com o falecimento do sócio do meu pai, eles tiveram um problema para... Não é que teve um problema... Questão burocrática, burocrática, né? Acabou abrindo outra empresa. Por causa do período do inventário, sim. Teve alguns problemas para poder fazer algumas coisas, aí para tirar esses empecilhos, aí resolveu abrir uma outra empresa. Aí deu abaixo na corte aço, né? Foi uma pena. Ô Júnior, como é que era a sua participação ali? Você tinha já 12, 13 anos, tá? Como é que é? Você
estava na empresa e com isso conciliando escola e conciliando também o esporte que sempre esteve na veia de vocês. Sim, eu falo que desde que eu me entendo por gente, eu sempre com meu pai, né, trabalhando ou nas quadras também, né, que depois ele acabou sendo técnico do nosso time também. Então, nesse período eu trabalhava já com ele, já com 13 anos para 14, aí fazendo cobrança, cortando ferro, fazendo as coisas que uma criança pode fazer, né? E aí, quando eu já estava com meus 14, 15, já foi começando a dar aquele upgrade, já deixava algumas coisas sob minha responsabilidade, fechamento de mês, cobrança, banco, essas coisas, já começou. Falo que ele era meio louco, né? Que ele já, com um guri de 14, 15 anos, ele deixava tudo isso já. Só que ele sempre monitorando, né? Eu não, sempre vendo ali como que era. E aí eu sempre isso, trabalhando com ele e conciliando com o esporte. Na época eu jogava campo e estudo, também. Né? E estudo, sempre estudando também, nunca deixou de estudar. Você jogou aonde, Júnior? Campo? Campo eu joguei no Biratã. No Biratã. Biratã, ali em 86 eu comecei, 86 até, sei lá, 90. O time era bom. Quem que era o técnico? Cara, começou na época, era o Rodolfo, né? Que ele era filho do presidente Edilson, né? Sim. Hoje ele é deputado federal. Ele que era o técnico do time, aí tinha Joãozinho, Chiru, Ademir, tinha uma série de... Uma molecada boa. Jogava na época era o Fraldinha ainda, né? Aí depois pro infantil, aí já foi o Anselmo, que treinava. Aí no infantil eu já comecei a meio que ir pro lado do futsal, meio dar uma parada com o campo também. Até porque eu sempre fui um guri meio pequeno, eu demorei para crescer. Então, quando eu tinha meus 13, 14 anos, a gurizada já era tudo forte, eu já não... Era difícil achar espaço, principalmente no campo, né, onde tem mais contato, mais chegada, né? Então ali eu comecei a... Você jogava o que no campo? De teimoso. Na posição qual que era? Lateral? Eu jogava de meia. Eu comecei, na verdade, com o time do Fraldinha, né? Que já tinha todo o desenho do time feito ali. Aí eu vi que dava para jogar de zagueiro. Era o único lugar que estava mais. Aí eu joguei de quarto zagueiro. Aí depois eu fui adiantando. Evoluindo. Vim para volante e depois para meia, né? Conforme você vai tendo... O relacionamento também com os parceiros, né? Que vai ganhando confiança também. E nesse tempo você já levava o Deco também? Não, o Deco era pequenininho, o Deco era muito pequeno. Muito pequeno, né? O Deco aí só incomodava. Só incomodava. Só dor de cabeça. Só. Ô Júnior, aí você então, com 14, 15 anos, você já começou também a partir para a quadra, para o futsal. Como é que foi? Eu jogava aqui na escolinha aqui do Isabel Muse, né? Que é 50 metros da minha casa. Foi tua escola também? Não, eu não estudei ali. O Deco estudou, mas eu não estudei. Eu estudei no Armando da Silva Carmelo, depois no Presidente Vargas e no Menodora. Certo. E depois, no terceiro ano, eu fui pro Objetivo. Certo. Aí eu jogava futsal aqui, sempre tendo os campeonatos, aquela Copa Caiuás, jogava no infantil, né? Então, nessa fase aí, até 88, até meus 14 anos, eu jogava futsal também. E no futsal você sentiu que era melhor que campo, começou a se soltar, se conhecer mais? Cara, eu nem sei como é que foi, cara. Que quando a gente é moleque, a gente não tem muita noção, a gente quer jogar bola. Né? E aqui, assim, foi demorar para ter um treinador, que fosse trazer fundamentos, essas coisas. Senão era só bola no meio da quadra e... Arremesso com a mão. O coco rola e... Arremesso com a mão. Arremesso com a mão. Bola pesada. Gol fora da área, todas essas coisas. Então... Aí depois daí eu comecei a jogar vôlei também, nos escolares. Aí eu meio que parei até com futebol mesmo. Eu jogava mais vôlei. Se você pegar, se eu for ver de 89 até 91, eu jogava vôlei. Eu não jogava mais futebol nem de futsal. Eu jogava vôlei no Menodora aqui com o Fauzi. Aí num campeonato que teve aqui em Dourados, no Semis, que eram os jogos escolares na época, chamava Semis, né? Hoje eu não sei. Virou Jogos da Juventude, virou Gêmeos, virou de tudo, né? Hoje eu nem sei como. Acho que é Jogos da Juventude hoje. Aí eu fui convocado para jogar o vôlei, né? No caso, para ficar de reserva do levantador da Seleção Dourados, que era o Luciano, um excelente levantador. E o Fauzi ia pegar o time de futsal. Aí ele ficou sabendo que eu jogava futsal, joguei campo e tal. Aí ele pegou e me chamou. Aí eu fiquei nada. Daí tava Chiru, Joãozinho, os caras que eu jogava antes também.
Aí eu comecei a jogar o futsal, foi onde eu comecei a engrenar de fato do futsal que me levou aonde eu cheguei. E desse tempo do futsal, você voltou a campo também ou deu aquela parada? Cara, depois já quando eu estava jogando forte aço, tudo aqui, o Percival me arrastou para uns times de campo sempre, né? Ele me levou para jogar pro Chuveirão das Tintas na época da Copa Kaiser. Joguei uma Copa Kaiser para o Chuveirão das Tintas, uma Copa Kaiser pro Verdurão. Joguei com o Operário do final do Alfa Senatore. Ia bem, Júnior? Cara, eu Acho falo que assim. Sim, né? Eu acho que eu era meio pipoqueiro no campo, cara. Pipoqueiro, porque os caras davam uma chegada, eu já não era muito chegado, não. Os meus jogadores, se eu encontrasse na quadra, era diferente, era outra pegada. Mas no campo eu já era mais. Reservado. Eu tinha um pouco mais de medo das travas do que do futsal. Tá. Assim. Vamos lá então para corte de aço. Aí, nesse tempo todo, você vendo o que dava e esse pessoal também, esse grupo, né, de amigos e tal, aí começou a te colocar o quê? Uma condição de montar uma equipe. Foi assim que surgiu a corte de aço? Como é que foi? Na verdade, Porque teu pai acompanhava todos, meu né? pai era acompanhamento. Eu comecei a jogar com o Clube Indaiá, depois desses semis que eu falei que a gente começou a jogar. Aí o Fauzi pegou esse time que a gente tinha e foi lá para o Clube Indaiá. Jogamos estadual, jogamos campeonatos adultos aqui, Copa Caiuás ainda, quando já estava lá em Itaporã. Chegamos na final contra um time que na época era o time da... Eu esqueci o nome do time, mas basicamente era o time da Dois Irmãos. Foi logo depois que o finado Boy faleceu no acidente. Aí o time da Dois Irmãos ficou jogando para um time, para o outro, sempre aquele grupo. Tomazeto, Donizete, Jorginho. Aí nós chegamos numa final contra eles. A Copa, né? A Copa acabou. Esse daí eu não cheguei a pegar. Mas daí depois esse time do Indaiá começou a jogar, eu, Joãozinho, Chiru, Flavinho, né? E o Fauzi, acho que foi embora, acho que nem tinha ido embora ainda, ele tava aí na cidade, mas a gente foi jogar uma Copa Morena para Itaporã, para o Trovão. Eu, Joãozinho, Tomazeto, Donizete, Jorginho, foi a primeira vez que eu joguei com eles. E quando a gente voltou, isso foi em 92, aí a gente começou a jogar uns joguinhos juntos tal, e estava sem time praticamente, porque daí nesse meio tempo, sim, o Fauzi foi embora de Dourados, o Indaiá tinha acabado pra gente, né? Dessa molecada de 17 anos, 18 anos na época. E os jogadores da Dois Irmãos estavam todos meio... E a gente se reunia de vez em quando para jogar um society, isso, aquilo, uma peladinha. Torneiozinho, amistoso. Então, aí a gente estava jogando dessas peladinhas num sábado de manhã, ou domingo de manhã, não lembro. Passou Salim, Donizete... E acho que Paulinho Munarim. Estamos indo ali no Panambi jogar um torneio para ganhar. Vamos ali ganhar um torneio. Aí estava eu, Tomazeto, Joãozinho. Daí falou assim, cara, esses caras estão indo lá, vamos lá. Foi a primeira vez que o time da Corte jogou com o nome Corte Aço. Foi lá no torneio no Panambi e eles estavam jogando com o Marinho Marchioli. Nós jogamos a final contra eles, ganhamos deles. E aí, depois disso, começou, por que o senhor não faz um time, seu Luiz? Por que o senhor não mantém esse time e tal? Aí meu pai gostou da ideia e acabou pegando. Ali nasceu a Corte Aço. Ali foi ali o nascimento da Corte Aço. Foi nesse jogo, onde o Donizete, Salim e acho que era Paulinho Monet, mas uma turma passou falando que iam ganhar um torneio ali em Panambi. A gente estava jogando no society, falou, vamos lá que a gente não vai deixar. E fomos lá e ganhamos deles. Aí depois, Donizete acabou jogando com a gente, Salim jogou com a gente. Então, assim, aí depois a gente fez esse time. E eu falo que o grande diferencial do nosso time era essa união e respeito que a gente tinha como atleta e como pessoa também, né? Mas principalmente como atleta, porque eu falo que a união, por mais que você seja unido com alguém fora da quadra, se você não gostar de jogar com a pessoa, é difícil da liga. Então, aquele time, todo mundo gostava de jogar junto. E aí foi formando, foi juntando mais gente, aí veio o Adãozinho também, que estava com a gente na época. Aí, um todo. Aquele time que realmente foi a grande base da Corte Aço durante muito tempo, né? Que era Osmar, Jorginho, Donizete, Tomazeto, Salim, que depois acabou saindo, eu, Flavinho, Joãozinho, Adãozinho.
Então, assim, a mistura Aí vem da Serginho, jovem... vem Ursinho. Daí depois veio o Sim, então assim, aí foi juntando essa turma toda aí. Eu lembro, inclusive, que o trabalho, quando começou, até o Chicão fazia parte da equipe como preparador. Sim, o Chicão chegou em 96, porque a gente jogou na primeira Copa Morena que o Corteado disputou, foi em 94. Aí nós chegamos na final contra Jardim, lá em Maracaju, perdemos a final. Aí depois disso nós fomos jogar em 95, perdemos numa fase semifinal, antes de ir para ficar entre os quatro, ali em Aral Moreira. E ali foi bem interessante, porque a gente falou assim, cara, a gente tem que se preparar mais. Então a gente colocou na cabeça que a gente tinha que treinar mais. E o Wilsinho foi ali o grande divisor de água deles, porque nós perdemos para o time de Corumbá, que depois acabou fazendo a final contra o outro time de Corumbá, né? Foram 2 times de Corumbá em 95 a final, e um deles a gente perdeu aqui, porque não conseguiu ir para lá, porque nós perdemos de 12-11, 10-9, tipo, foi uma pancada de gol. E o Wilsinho naquele jogo comeu uns 5, 6 frangos. Aí ele entrou no vestiário, eu lembro até que ele falou assim, ó, é a última vez que vocês vão perder um jogo por minha culpa. Nunca mais vão perder um jogo por minha culpa. E, cara, ele era um cara bem dedicado e bem teimoso. E depois daquele jogo, realmente, a gente nunca... Isso chama-se atitude. Atitude, exatamente. Atitude. E ali também a gente decidiu, falou, ó, a gente vai se preparar. Pro ano que vem a gente vai se preparar mais. Foi quando a gente teve a ideia de chamar o Chicão para ser o nosso preparador físico. Falou assim, o cara vai preparar a gente, então a gente vai ter um preparador físico e tal. E assim, vale ressaltar que o Chicão sempre esteve com a gente na mais pura amizade, cara. O grupo, né? O grupo todo. Não, o grupo todo era... Mas ainda quem jogava ganhava um tênis, né? Meu pai sempre fez questão de dar o tênis. Mas dinheiro nunca, ninguém pegou R$1, o Chicão, todo mundo que chegou no time foi sempre pela amizade e pela vontade de ganhar. Ô, Júnior, é difícil falar qual é a melhor formação da Forte Aço, né? Porque mexeu pouco, né? Cara, é difícil também, porque mexe pouco, mas se você puxa na memória, sempre são vários jogadores decidindo, né? Eu falo que 97 foi até uma prova disso, que o quarteto que decidiu a partida era o Flavinho, o Jaguinho, Joãozinho, eu e o Deco. Então, assim, Donizete, Tomazeto e Jorginho, que sempre eram os caras do time, naquela final não foram tão bem. O Adãozinho machucou. Então, assim, era um time bem completo por conta disso. Não era só Joãozinho, Donizete, Tomazeto, Jorginho, o elenco que eram os 4 que começavam, geralmente, né? Mais o Wilsinho no gol, ou o Osmar, dependendo do período, né? Mas sempre tinha uma reposição muito forte, né? Sempre tinha um time no banco que depois veio agregando, claro, depois com o crescimento do Deco, o tempo passando, eu também já jogava mais na ala do que de pivô. Então, assim, o time foi se moldando também, mas sempre foi um time bastante competitivo, sim. Gente, estamos falando de futsal, falando de esporte, na verdade, né? Com o Júnior, ele da Corte Aço, contando a história aí do Biratã e outros, essa formação fantástica nesta era 90, que foi uma era realmente formidável. Lembro que vocês foi nessa final 97, foi nessa final 97 que o Joãozinho me lembra agora, um lance com o Adãozinho, parece que num lance lá, e o dedo dele veio para trás, e eu achava que tinha estourado, quebrado o dedo dele, parece. Foi nessa decisão, Júnior, que o teu avô, você teve que sair, que o teu avô estava, foi nesse jogo? Você não viu o lance, então. Então, para mim, que tinha quebrado, chegou no hospital, ela só deslocou o dedo do Adãozinho, aconteceu tudo isso, né? Teu avô, nesse episódio... O Adãozinho, nesse jogo, ele machucou, né? Ele não pôde voltar mais. Aí eu sei que a gente estava... Eu sei que o dedo veio para trás e quebrou, mas não, só tinha deslocado, ainda bem. Aí eu lembro do quem tava um jogo, ele estava ganhando de 1-0, aí teve um gol numa dividida no meio da quadra que encobriu o Wilsinho, um gol, que é aquele que a gente no futebol a gente chama de gol espírita, né? Que você nunca vê acontecer, um gol... Casa cheia. Não, casa cheia que não tinha gente... Tem gente pendurado lá de fora do ginásio, querendo pular para entrar, porque o jogo acho que era 2 horas, uma hora já estava todo lotado, não tinha mais, porque era de graça, né? Era gratuito a entrada, então estava lotado o ginásio, não tinha para onde entrar gente. Aí eu lembro que aí tomamos um empate, aí no intervalo chegou para o meu pai e para mim que meu avô tinha tido um ataque cardíaco.
e que precisava ajeitar uma ambulância para ir lá. Aí a gente falou, vamos falar pro pessoal da ambulância que está aqui fora e ir lá buscar ele. Porque minha mãe não estava no ginásio, minha mãe não assistia o jogo no ginásio, final, assim, ela ficava em casa no rádio, escutando você, inclusive. Aí ela pegou e mandamos a ambulância. Aí a hora que eu volto, tipo, eu saí no intervalo do jogo, pro lado de fora ali, conversando para ajeitar, e telefone, liga e tal. A hora que eu volto, eu vejo o lance do gol de Jardim. Falei, putz, 2-1, né? Agora. Aí os caras falaram, não é 2 não, é 3. Já estava sendo o terceiro gol de Jardim já, então quer dizer... Isso no segundo tempo, já? Segundo tempo. No comecinho do segundo tempo ali, os caras fizeram 2 gols rapidinho, viraram o jogo, reviraram, né? Bagunçaram tudo, né? Porque a gente tava... O Nicola estava nessa? Não, o Nicola esse ano jogou pro Los Tigres. Era Marquinho, Marcinho... Que isso? Só isso, né? Alcione, Jairo, Alisson no gol, era um timão, Jardim era um timão, sempre tiveram um time muito bom, fantástico mesmo. E a hora que voltou 3-1, a gente teve que começar a puxar tudo de novo. E a nossa vantagem, porque aquele modelo naquele ano, eram 4 times que jogavam todos entre si, e o primeiro e segundo faziam a grande final. E quem terminasse em primeiro nesse quadrangular jogava pelo empate. Então, que deu que a gente ganhou de Jardim, ganhamos de todos os times nesse confronto dos 4 aí, e fomos para a final jogando pelo empate. E daí a hora que estava 3-1, a gente viu a viola em caco, até porque também era o 5º título de Jardim. Se Jardim ganha, ele ia ficar com a roda da carroça lá, que está até hoje aí, que ninguém ganhou em definitivo, mas Jardim ficou muito perto de ganhar. E a gente que não deixou, né? Acho que até hoje o pessoal de Jardim tem essa... eu não falo birra, porque eu já encontrei várias vezes depois Marcinhos, cara, o respeito que a gente tem uns pelos outros. Ô, Júnior, e o legal é que a torcida não sabia dessa questão do teu vô e viu aquela questão do Adãozinho, mas a torcida jogou com a Cor de Aço, né? Quando entrou junto, né? É aquela história, teve uma hora ali no momento que a gente vê depois o pessoal deve estar falando assim, foi em 97 o jogo, naquela época era fita de DVD. Fita de DVD não, fita de cassete, videocassete. Aí a gente vendo depois, teve um período do jogo ali que a galera já tinha desanimado um pouco. Aí eu acho que o gol de 3-2, né, que foi até o Joãozinho que fez, levantou a galera, e a galera veio de novo e criou a esperança. Porque a gente viu, um golzinho, a gente estava de novo um gol, a gente ficou na briga de novo, porque a gente estava jogando pelo empate, então isso daí fez com que a torcida viesse junto também. Essa foi a decisão da Cor de Aço, João? No teu entendimento, histórica? Cara, eu creio que sim, porque eu falo que a primeira foi lá em Campo Grande, né? 3-1 contra um forte time de Aparecida também, outro time bem tradicional, né? Que eu falo que os 2 títulos que a gente teve a honra de jogar contra 2 times de camisa no futsal, né? Principalmente na Copa Morena, de história muito grande na Copa Morena. Então a primeira contra Aparecida do Taboado, lá em Campo Grande, a segunda aqui contra Jardim. Então a segunda por ter sido contra Jardim, que era uma revanche, que a gente tinha perdido em 94, em casa. Então assim, essa realmente eu acho que foi a grande final da Cor de Aço. Aliás, teve até bombeiro, né? Arruma o caminhão que estamos chegando, pessoal. E eu me lembro que ali a Cabeceira Lego, o Biratã, muita gente aguardando a delegação do partido. Coisa linda, né? Porque em 96, por mais que Dourados sempre tivesse times excelentes, jogadores excelentes, foi a primeira vez que um time douradense ganhou a Copa Morena. Nunca tinha acontecido, né? Então tinha essa... Eu lembro que daí de lá a gente foi para um jogo que estava o Biratã jogando contra o Comercial, a gente foi para dentro do Douradão, com um troféu, fazer uma volta olímpica. Foi bem emocionante também. Então assim, cada uma tem a sua especificidade, né? Dá para voltar esse tempo, Júnior? Não, voltar o tempo não dá, né? Não dá, né? Vai começar o projeto, pensa, passa na tua cabeça, do teu pai. O tempo é outro, né? A gente até, depois, em 2009, a gente tentou reativar um pouco o time. Eu já estava com meus 35, né? O Deco, os 32 dele. Quando ele voltou também, eu já tinha parado, ele também. Tentou reativar. Só que é diferente. Hoje,
querendo ou não, sei lá, a mentalidade dos passa, né, jogadores Júnior? é diferente. Tá. Porque Ô, aquele Júnior, nosso time jogava treinava como profissional sem ganhar nada. Hoje não você não dá. acha que não tem quem Ô, queira Júnior, fazer tá isso. bom. Bom, estamos aí na história da Corte de Aço e com essas fases todas aí, claro que começou a despertar. Inclusive, o próprio Corinthians veio fazer um jogo aqui com Douglas, Falcão, aquela coisa toda. E como é que começou a despertar, então, aí, a ida, a saída de vocês, primeiro o Deco, né, pro futebol italiano, mas já tinha o Euler, eu não sei se o Euler chegou a jogar, mas fez parte aqui do futsal douradense, já estava também. O Euler, assim, a gente nunca conseguiu Colocar jogar junto aqui na Corte Aço. Mas começou a aparecer também nessa mas época assim, fora. naquele time do Indaiá, teve a primeira vez que eu vi o Euler jogar de back foi com a gente também lá num campeonato estadual, onde ele entrou de back e resolveu pra gente. Isso foi em 93, ele tinha 16 anos, pô. Então, assim, nosso time era 19 anos, né, que era o time juvenil sub-20, né? Uhum. E ele decidiu ali com a gente. Ele resolveu, entrou numa posição ali bem delicada e deu conta do recado. Aí depois ele e Deco acabaram indo para Jales, de lá foram para outros times e eles engrenaram aí os dois começaram. O Deco em Dayatuba, chegou a jogar no Corinthians. O Euler já pegou o caminho ali da Olímpico, o Miltinho, excelente treinador. O Atlético aí já começou só time da Nata aqui mesmo no Brasil. E o Deco, nesse meio tempo, em 97, 98, no Corinthians ele foi, não teve muito espaço, decidiu parar. E a Itália, quem abriu as portas foi o Antônio Carlos, né, que vinha para cá de férias, passear. Ele jogava o society e sempre chamava a turma do nosso time para jogar. Tomazeto, eu, Donizete. Na verdade, ele chamava o Serginho Matheus, que fazia os times com ele e tal, e ele chamava eu, Ilcinho, Deco, Tomazeto, Donizete, Joãozinho. E a gente sempre estava junto com ele jogando. Aí na Copa de 98, que todo mundo achava que o Antônio Carlos ia para aquela Copa, acabou não indo, e passou a Copa aqui na cidade, né, e a gente fazia esses joguinhos. Aí no dia do jogo da semifinal, né, porque isso daí fica marcado pra gente, né, a gente, depois do jogo da semifinal contra a Holanda, que o Brasil ganhou, a gente foi fazer uma peladinha ali no campinho, aquele da Telemes, ali no Grêmio da Telemes, e ele tava lá, até jogando e tal. Aí depois disso, ele conversando com o meu pai, seu Luiz, o senhor tem coragem de deixar, na época ele tava no Roma, você tem coragem de deixar o Júnior Deco ir pra Itália? Ué, como não, né? Tem, não, porque lá tem futsal, assim e tal. E a gente achou Posso fazer o meio-campo? Então, mas a gente achou que era uma conversa de churrasco depois. Na verdade, no fundo do coração, a gente não levou muito a sério, achando que era uma conversa só de... E quando foi em dezembro daquele ano, tocou o telefone tarde da noite, era ele, para falar que tinha ajeitado um time lá do Pescara e para ver quem que ia primeiro, eu ou o Deco. Aí, por conta da experiência que o Deco já teve com Corinthians, todos esses lugares e tal, por ter mais qualidade também, ele falou, manda o Deco primeiro. Aí o Deco foi, acertou, ficou. Em março de 99 eu fui para lá para passar 20 dias para fazer teste. E acabei acertando também. Aí quando a gente foi, o Tomazeto foi para fazer o teste também. Teve umas dificuldades no começo, mas depois foram acertadas, acabou ficando também. Que bom, cara, que legal. Experiências extraordinárias, né? Não, sim, eu falo que... O esporte é... Por isso que eu falo, aqui em Dourados a gente abriu as portas para o mundo pra gente, então eu só tenho a agradecer essa cidade. Então, se eu tivesse em Bauru, eu não sei se eu teria tido toda essa oportunidade, né? Então, eu falo que a gente... tem coisas na vida da gente que acontece que só Deus para explicar mesmo. Ô Júnior, e daí nesse interim, teu pai, quando foi o Deco, depois foi você, ele ficou sem mão aqui, né? Ficou. Aí isso não, mas pai, fique seguro aí, que nós vamos daqui dali e tal. Aí só a brasileirinha vai guardando, vai indo, foi mais ou menos isso. E ele com o time... E ele segurou também. mesmo. Não, ele fez tudo, teu cara. Pai não, meu pai e mãe, cara. Os dois, sem dúvida. Não é que eles seguraram, não tinham que segurar, eles fizeram tudo. Né? Então, assim, eu falo que Quanto tempo o Deco ficou lá, na Itália? O Deco foi em 99, final de 98, na verdade, né?
que eu brinco que aquele final de ano ainda ele passou o Natal dele com Cafu e Antônio Carlos. Olha né? aí. E eu tava com Macalé e com o Ivo pendurados. Bem de nível, tá bem de nível. Aí, então ele foi em 98 e daí ele parou de jogar, se não me falha a memória. Ele teve uma janelinha aí, dá uma paradinha e voltou e tal, mas ele ficou lá até 2007, 2008, creio eu. 2000, não, acho que 2009, porque depois que os gêmeos nasceram, ele acabou voltando lá para jogar mais um campeonato. Ele jogou no Orlândia aqui, né, com um time. E aí ele chegou aí naquele inteirinho ali pela fase também, seleção rapidinho. Não, ele já chegou lá, daí no primeiro ano dele ele já foi para a seleção sub-21 e era o mesmo técnico, aí o cara já colocou na principal e não saiu mais. E eu, quando eu cheguei lá, eu fui convocado para o técnico me ver de perto, e eu lembro que de 99 até 2001, 2002, eu estava sempre nas convocações, né? Só que nesse período a seleção italiana era dividida em time brasileiro e italiano, era 7 vagas para cada. Então os brasileiros disputavam vaga contra os brasileiros e o italiano contra os italianos. Aí conforme foi chegando mais brasileiro de nível lá, daí começou a chegar uns caras que era ponta era nível mundial mesmo. Porque até quando a gente ia lá, era meio que os excluídos daqui que iam para lá, né? Mas depois começou a chegar a galera forte mesmo lá. Aí Simi, Vander Carioca, os caras começaram a chegar na Itália também. Aí os naturalizados também começaram a chegar de um outro nível. Aí teve uma hora que o treinador da Itália não teve o que fazer. A seleção italiana era só brasileira e não teve mais porque não tinha como excluir, né? Então eu falo que eu vivi um período lá, mas tive umas experiências legais com a seleção também. E quanto tempo você ficou? O Deco ficou 10, você ficou o quê? 5? Eu fiquei 7 anos. 7 anos. Legal. Aí, hoje vocês têm a dupla nacionalidade. Sim. Eu tenho. Desde 99, né? A gente já foi para lá com a dupla cidadania, né? Sim, dupla cidadania. Tá. Aí tanto os nossos filhos, né? Que nem o Rafa ainda eu consegui fazer, porque ainda foi para lá. Agora os dois mais novos, quando eu for lá passear, que eu já estou ensaiando faz uns 20 anos, eu vou lá fazer a dupla cidadania. Mas que legal, valeu a pena. E bom, e hoje a gente tem aí também, nos alegrando muito, o Babalu, né? A Babalu hoje é... Fora da curva, né? Eu falo que ele é top 5 do mundo, cara. Ele está entre os 5 melhores jogadores do mundo, para mim, fácil. É o jogador mais completo que Dourados produziu. Isso não tem a menor dúvida. Também vestiu a camisa da Corte Aço. Ele começou na Corte Aço. Esse começou na Corte Aço. Esse daí foi realmente Eu lembro quando a gente vinha para cá passear, tinha aquele molequinho que ficava falando, conversando, perguntando as coisas, sempre muito curioso. E era tipo, ele com 14, 15 anos, meu pai falava que já fazia diferença. Aí quando a Corte Aço acabou ficando a Comercial Mariano, aí abraçou também essa galera que saiu da Corte Aço, mais uma outra turma. E aí também fez mais 2 títulos para Dourados também, com um excelente time também. Júnior, hoje você casou, tem 3 filhos? 3 filhos, né? E parou com o esporte, mas não parou com o esporte. O que você está fazendo? Estou fazendo crossfit. Levantar peso. Agora é peso para cima. Caramba, pai. Tá bem? Não, é gostoso, é um esporte bem competitivo, né? Para quem é competitivo, cara, essa questão de ir para lá e ficar... hoje eu vou levantar 10 quilos, amanhã eu vou levantar 12, hoje eu vou fazer tantas reps, amanhã eu vou ter que fazer um pouquinho mais. Então, assim, é sempre se desafiando, né? Qual a tua categoria? O que você está levantando já? Rapaz, a minha categoria eu estou levantando da cama, já está ótimo já. Uns 50 quilos, 40, mais? Não, tem. Eu tenho umas cargas ali que eu consigo levantar uma carguinha legal, mas... É mesmo? Nem compara perto dos caras, né? É mesmo? Não, é assim, você pratica, mas não é de forma profissional. Para quem faz o esporte vai entender, né? Porque assim, é uns termos que a galera não está acostumada, né? Por exemplo, no snatch eu tenho mais dificuldade,
Eu falo que eu chego até 55, nos 60 quilos eu já começo a penar, já não consigo. Tem participado de campeonatos? Campeonatos? Tem? Sim, tem. Aqui, fora? Maracaju, já participei de um, aqui em Indaiá participei de outro. Em julho agora vai ter um que eu vou participar com o Rafa. O Rafa também? O Rafa é brabo, eu que sou. Ele que levanta. Ele vai ter que me carregar agora. Né? Aí eu vou descer, eu vou subir uma categoria aqui, minha categoria é Master, né? Certo. Só que esse Master do Cross também é muito injusto, cara. Porque o Master é 35 anos. Pô, eu tô com 49 quase. Então, assim, é difícil para mim. Dá uma judiar. 35 anos é moleque para mim. É verdade. Então, assim, mas é legal, é muito gostoso, é um ambiente bem família. Você tentou ciclismo também, Júnior? Não, ciclismo eu pedalei um pouco, mas não foi um tempinho. E daí, como é que é esse esporte? Crossfit. Crossfit, Crossfit. Isso, crossfit, como é que foi? Isso daí eu comecei a ver e me interessei pela modalidade e falei, vou ver de perto como é que é, né? Aí me preparei, porque eu estava meio fora de forma, bem pesado mesmo. Aí eu dei uma afinada e eu fui chegando aos poucos. E depois que comecei a praticar, não parei mais, né? comecei em 2019. Já 3 anos, 4 anos quase. E você recebe convite ainda para peladinha, tá? Você vai, não? Cara, é difícil ir, cara. O pessoal chama. Não, chama, porque até agora, depois que eu ainda fiquei velho, né? Depois que eu fiquei, filme, eu não sei. Depois a pessoa vê que eu dei uma afinada por conta do cross, tal, fala, pô, agora deve estar correndo, deve estar, mas é diferente, cara, os movimentos são diferentes. Eu também, para correr meu joelho judia, e eu sou, como eu repito, sou muito competitivo e se eu começo a jogar e não render, eu já fico bravo comigo mesmo, eu não quero ficar irritando quem está jogando comigo. Aí bola que vem 50 centímetros, você não conseguir pegar, isso já me irrita. Então eu, para não passar raiva e não fazer os outros passarem raiva, eu fico só na arquibancada cornetando mesmo, que é bem mais fácil. E quando ir, né? O homem é caseiro, viu? É difícil o homem fica sair em casa, tá certo. Ou no box de cross, né? Para treinar, né? Box cross. Ô Júnior, conta para mim aí, para a gente encerrar. Hoje estamos falando com o Luiz Carlos Vicentini Júnior da Corte Aço, hoje lideraço, né? Lideraço, hoje lideraço, ele já passou aí o que essa empresa representa nesse segmento para Dourados e toda a região, mas a Corte Aço, qual foi a vida dela esportiva, Júnior? 2 títulos, 2 vices? 2 títulos, 2 vices da Copa Morena, né? Copa Morena, Porque as competições aqui, Copa Progresso, Copa o Chiro, Copa, vocês engoliram todas, né? E é difícil, mas que a gente não ganhou. E o estadual também, que a gente ficou em 2º lugar, né? A gente em 98, que era aquela coisa, né? Para disputar o campeonato estadual lá em Campo Grande, você tinha que ficar indo e voltando. Aí, daí a modalidade que foi feita, a gente... E a estadual foi aqui, né? Não, a estadual foi lá em Campo Grande. E aquela que foi a Morena que perdeu aqui para Água Clara, que esse time lá... Foi, a Copa Morena. Era uma fase semifinal. Aquele time era fantástico, que a gente não tinha conhecimento de quem era aqueles caras, né? Mas depois comecei a andar mais no alto nível, daí você foi ver, cara que botava até falcão no bolso, cara. Aquele Dedé do Pará é algo... Eu nunca vi um cara jogar igual ele, cara. Tipo, força física, técnica, habilidade. Ficou todo mundo vendo... Ele só era irresponsável. Se fosse um cara mais responsável, era a seleção brasileira. Você pode ter certeza. Ô, Júnior, aí esse time todo mundo ficou vendo lá. A gente acostumado a ver a Corte Aço, chegou lá, você vê um time muito longe, muito além. Parou hoje não. Era outro nível. É outra letra, é verdade. Muito bem. Bom, desses times todos aí, certamente você não lembra, né, do Magno, que jogou muito aqui. O Magno era um monstro, né? Magno, futsal. Mas ficou o Tomazeto também, muito fora da curva. Não, tinha. Dourado sempre produziu muitos jogadores. Desde a época de Azunil, Virgílio, Jeg. Cara, são jogadores que são reconhecidos nacionalmente, né? Tanto é que o Douglão, quando vem aqui, vai conversar, vai ver o Jeguinho, o Virgílio, que é amigo dele, jogaram juntos. Então, assim, Dourado sempre produziu muitos jogadores bons. Difícil falar quem foi o... cara, porque assim... Muito no mesmo nível, né, Júnior? E não um só jogador isso. completo, na tua opinião, no futsal.
Daqui de Dourados, o melhor de todos, É. o Babalu, não tem nem dúvida. Isso daí não tem nem dúvida. Para mim não tem dúvida. Porque agora, se você pega e também vê, são épocas diferentes, né? Se você pega a época do Virgílio, do Azunil, o futsal era outro. Magno, Magno, Salinho, esses caras. Aí depois, quando começou a pegar uma pegada mais veloz, uma coisa mais diferente, aí já veio quando eu peguei essa transição, né? Mas ainda não foi esse futsal que está aí hoje, bola longa, tal. Nossa época ainda não era mais jogo curto, muito giro, muita jogada ensaiada. Aí depois você já pega já um Babalu que está num nível do futsal mundial. Quanto tempo que ele está nesse nível, cara? Não é fácil, não é para qualquer um chegar quase. Ele é 8,6, 36 anos já. 36, 37 vai fazer. 37 anos jogar nesse nível, cara, o cara tem que estar... É verdade. Mas tá bom. Grande Júnior, foi bom falar com você, cara. Obrigado pela história contada aí pra gente. Pessoal, vai ficar na Gazeta, nós vamos passar pro YouTube, tá? E daí a gente vai guardando, porque isso daqui é histórico, né? É a realidade do esporte e como que o esporte ele mexe de forma positiva com gerações, isso é importante. O legado fica, né, Júnior? E a gente conversando aqui tudo, a gente ainda acaba esquecendo, e muitas pessoas a gente não falou. Mas todos são lembrados. Pessoas que depois falam, muitas pessoas que contribuíram para essa história. E às vezes passa batido, a gente não fala o nome de um por um, porque são muitas pessoas mesmo, né? Verdade. E a gente acaba falando assim, das pessoas que a gente teve mais relacionamento, teve mais tempo junto e tal. Mas muitas pessoas fizeram parte dessa história e da minha história também. E eu fui lá, inclusive na tua casa, na casa da tua mãe, lá tem uma sala, tem um quarto exclusivo, né? Troféus, medalhas. Aquele lá é o xodó dela, né? Que ela, de vez em quando, você passa lá, tá tudo lá fora, que ela tira um por um, tira pó, limpa, sabe? É algo assim, absurdo o cuidado que ela tem com aquela sala carinho, lá. Né? E ali tem medalha, troféu meu, do Deco, tá tudo ali misturado ainda. Tem medalha acho que até dos torneios que a seleção italiana que o Deco tinha, tá lá também. Então, assim, ali é realmente a sala de troféu da família e ela cuida com muito carinho ali mesmo. Legal. Lideraço vai, de vento em pouco. Rua Maria da Glória, né? Rua Maria da Glória, 1090. 1090, aqui entre a Joaquim e a Marcelino Pires, na Cabeceira Alegre. É isso aí. Beleza. Valeu, gente. Até a próxima.